Fala galera! Estou aqui com o Dr. Antônio. Ele é diretor clínico da Olenka, Clínica Médica e Estética. E eu fiz o meu Botox com ele. E a gente tá aqui hoje para tirar várias dúvidas que surgiram aí durante esse processo e que vocês me mandaram. Olha, uma galera! Oi, gente! Tem um monte aqui de dúvidas, vamos lá. Eu tinha um monte de dúvidas, gente, eu vou fazer 40 anos, foi a primeira vez que eu fiz. E o Dr. Antônio eu já conheço há bastante tempo, então eu confio muito nele. Falei, ah meu Deus, eu tenho medo, será que eu vou ter que parar de treinar? E aí eu cheguei, ele me acalmou, foi tirando as minhas dúvidas. Eu vou ler aqui algumas dúvidas da galera que deixou pra mim no Insta. E a primeira é, dói? Pessoal, boa tarde, é um prazer estar com vocês e ao lado da Kelly aqui, para nós tirarmos essas dúvidas sobre o Botox. Uma das coisas que sempre se pergunta é isso, se dói. Olha, o Botox é aplicado com uma agulha muito fininha, então praticamente é um procedimento que não requer anestesia, né? É feito, vai alguns pontinhos e normalmente não há necessidade de anestésico, porém, se uma pessoa for muito sensível à dor e por algum motivo disser assim, não, mas eu queria não sentir praticamente nada, é possível isso para fazer um creme à base de anestésico, onde minimiza ainda mais isso. Mas para resumir, é um procedimento que não precisa de anestesia, tranquilamente é feito em qualquer local adequado. Eu não senti dor, gente, pra mim foi super tranquilo, assim. É uma picadinha, assim, mais perto do nariz, né, que eu falei que eu senti um tiquinho, assim, mas foi super tranquilo. Completando o que a Kelly acabou de falar, tem alguns pontos, assim, que nós fazemos, que nós diríamos assim, eles são mais sensíveis, mas tem outros pontos que praticamente você não sente nada. Alguns pontinhos, assim, alguns locais são locais pequenos, onde se você consegue realizá-los sem nenhum problema. Vamos lá, segunda pergunta, quanto tempo dura? Essa é legal, hein? Pra sempre. Olha, eu digo sempre, né, o Botox não é barato. Um dos defeitos do Botox é que deveria ser eterno, mas nada existe eterno, não é verdade? Mas que durasse mais tempo. Mas o Botox, na verdade, depende muito de cada pessoa. Cada pessoa tem seu metabolismo, sua biologia. Então nós sabemos que tem pessoas que duram mais tempo, tem pessoas que duram menos tempo. Mas em média, fica de 4 a 6 meses, mais ou menos a validade. E tem uma coisa que é interessante, eu estou falando isso, o Botox que se faz normalmente na face, no rosto, né, para rugas. Mas existe a aplicação de Botox, não sei se vocês têm conhecimento, para pessoa que sua muito, que nós chamamos de hiperidrose. Pessoas que suam muito na palma das mãos, axila, que o Botox é maravilhoso para resolver isso também. Nesse caso, o Botox dura até 1 ano, mas normalmente, normalmente no rosto assim, 4 a 6 meses. Tem pacientes que passam de 6 meses e, nossa, eu tô ótimo, mas essa é a média geralmente. Ai, tem gente que é mais expressiva, né? Tipo, eu sou meio bruxa nas aulas, quer dizer, eu sou super fofinha. Exato. Além da biologia, né, Kelly, exatamente, também tem o seguinte, tem pessoas que fazem movimentos de certas musculaturas muito constantemente. Umas fronte, então essas pessoas realmente a tendência é diminuir um pouco o efeito, mas de 4 a 6 meses normalmente fica. Ah, então ótimo. Que bom, gente, estou amando. Pra mim podia durar pra sempre, vamos lá. Com qual idade que a gente deve fazer? Eu fiz com 40, porque eu sou super medrosa, gente, muito medrosa. E eu quis prorrogar ao máximo, mas eu sei que tem gente que usa para prevenção, né? Exato. O Botox, na verdade, não tem uma idade, né? Mas nós, normalmente, na nossa clínica e outras clínicas também, tem uma faixa de idade, depois dos 25, 30 anos, já as pessoas começam a procurar. Uma das coisas chama-se a prevenção. O que seria a prevenção? Você não deixar as rugas vincarem em vocês, né?
Porque no início as rugas só aparecem quando vocês fazem movimentos da mímica facial. Mas com o tempo vai ficando o risquinho, né? Aquela marca. Quando aquela marca está presente, que depois de alguns anos, o Botox ele minimiza, mas ele não chega a tirar 100%. Então muitas pessoas fazem o Botox mesmo antes de aparecer. Eu não sei se alguém tem conhecimento que o Botox também pode ser feito em criança. Tem certas doenças, paralisias de músculo, crianças que têm a musculatura bem contracturada, que usa esse Botox. Com isso eu quero dizer o seguinte, que não tem idade, né? A idade é quando as pessoas que acham que usar como preventivo, ou aquelas pessoas que já vêm com algumas rugas que não querem deixar prosseguir. Eu deixei vincar, gente. E aparecia muito, porque eu comecei a fazer mais maquiagem, né? Comecei a ficar mais cuidando, assim, de pele. E aí eu comecei a ver na maquiagem aquela craquelada, sabe? E aí eu falei, não, gente, já passou da hora, né? Quando eu cheguei eu já tava com bastante vinco, assim, principalmente aqui na testa, nos pezinhos de galinha. Aproveitando aqui a nossa conversa, Kelly, você veja o seguinte, como eu falei, 4 a 6 meses. Então, o ideal é que o Botox, quando ele começa a ser eliminado, quer dizer, quando o músculo começa a perder o efeito do Botox, aos pouquinhos as rugas vão voltando lentamente. Então você diz, nossa, essa ruga não tinha, já começou a aparecer. Quer dizer, é um processo lento até o remédio ser completamente absorvido. Então nessa fase que sentir que já está começando o músculo a querer retornar, seria a época boa de fazer uma nova aplicação, que aí você vai prevenir sempre. Adorei. Vou ficar aqui pra sempre. Me aguentem agora, pra sempre. Não, Kelly, você é tranquila, porque a Kelly, pessoal, fez o Botox, ela também estava meio apreensiva com dor, mas olha, ela fez tranquilamente. Nossa, parecia que veio aqui e fez uma simples massagem. Saiu toda. Vamos lá, pergunta: cuidados antes e depois da aplicação. Vamos começar pelo antes. Olha, os cuidados antes da aplicação, que a gente quer que a pele esteja uma pele sem nenhum trauma, sem nenhuma infecção, né? Porque vai ser uma agulha, vai perfurar a pele para jogar o produto. Então não pode ter nenhuma infecção. O cuidado ideal seria fazer uma hidratação boa na pele, fazer, se for possível, uma limpeza de pele, ou seja, deixar essa pele sem nenhum processo inflamatório. Isso praticamente é o cuidado pré, não tem assim uma coisa. Existem alguns medicamentos, se a pessoa estiver fazendo uso, e se for possível, a gente pede para parar, se for possível. Tem medicamentos que você não pode tirar. Por exemplo, tem pessoas que usam anticoagulantes para prevenir certas doenças. O anticoagulante, dependendo do que seja, ele às vezes é bom que se pare uns dias antes, porque o anticoagulante, o que ele faz? Ele evita o local de coagular. Como vai ser aplicado uma agulhazinha que vai perfurar a pele e às vezes pega alguns vasinhos, pode ser que no local fique assim, demore um pouquinho a parar, o pontinho fique sangrando um pouquinho mais. Mas é coisa bem simples. Esses são os dois cuidados principais. Bom, entrando com cuidados, lógico, a pessoa que procura fazer Botox não pode estar grávida, então o cuidado é ter certeza que não está grávida. Também a amamentação é uma coisa que a gente não costuma não fazer. E basicamente é isso, não tem assim, os cuidados é mais com a pele, com alguns tipos de medicamentos de uso que a gente, sempre antes de nós fazermos a aplicação do Botox, nós perguntamos para as pacientes o que ela está usando, o que ela não está usando. E eles me prepararam aqui, eu passei por todo um processo, eu fiz limpeza de pele, fiz a hidratação, porque minha pele estava super seca. Depois de fazer todo esse processo, eu tava com a pele, fiz um volumage também, que eu adorei. E aí sim que a gente, né, se preparou pra fazer o Botox. E depois tem os cuidados que a gente tem que fazer depois, né?
Os cuidados pós, né? Então é o que você falou, Kelly. O antes, o ideal seria isso, né? Não são todos os locais que fazem essa preparação, a verdade é essa, mas nós aqui fazemos isso, né? Preparamos a pele com hidratação, com massagem, essas coisas. Bom, o pós. O importante é não massagear. Então, no dia que é feita a aplicação do Botox, tem pessoas que gostam de fazer massagem no local, ficar massageando, não pode massagear. O produto é colocado na musculatura e você, quando massageia essa substância, a toxina, ela pode sair desse músculo e ir para outros locais que não é o nosso desejo. Então, massagem, no dia que é feita a aplicação, não é bom fazer. Outros cuidados pós também é o repouso. O repouso que nós fazemos não é um repouso, é o repouso de abaixar, de dormir, não é? De abaixar, ficar. Deitar, exatamente. Nós recomendamos 4 horas. Você pode abaixar, levantar, fazer as coisas normais, mas não para dormir. Então nós sempre, outra precaução, que muitas pessoas, muitos estudos dizem que não precisaria isso, mas nós fazemos sempre. Pelo sim, pelo não. Pelo sim, pelo não seria basicamente não ficar deitada dormindo 4 horas e basicamente também fazer as massagens. E não fazer exercício, né? O exercício não peso, e no mesmo dia. E vocês que são atletas também, não é? Não pode correr, mas é só por um dia, gente. Calma. Exatamente. Se fosse por mais do que isso, gente, não teria. No dia que fizer, eu digo sempre, viu? Faz o treinamento por exemplo, se você for aplicar o Botox, faz de manhã, faz tudo de manhã. Eu corri de manhã, eu malhei de manhã, aí eu vim pra cá. Isso, à tarde, depois à tarde e noite não, é precauções, né? São precauções que sempre são bons de serem feitas. No outro dia a sua vida é normal. No outro dia eu fui correr na ladeira. Já vai correr, nem pergunta. Já vai fazer tudo. Fui correr na ladeira com todo mundo. Bom, vamos lá. Então já falamos sobre a volta ao treino, né? No dia seguinte eu estava treinando. E a Adri perguntou sobre riscos de reação alérgica. Olha, a toxina botulínica, ela dificilmente dá reação alérgica, dificilmente. Praticamente não vou dizer que não exista, porque existe alergia para tudo. A toxina, ela é feita junto no produto, tem uma proteína chamada albumina. Então, o que tem muito, qual é o alimento que tem muita albumina? Ovo. Então, é muito difícil, né, a pessoa ser alérgica ao ovo, mas, de qualquer maneira, se caso uma pessoa for alérgica à albumina e a ovo, também a gente procura não fazer. Mas fora isso, não tem mais assim nada assim de alergia, entendeu? Que possa dar. Seria mais a ovo, porque ela é inócua, né? É uma toxina bem... vocês terem uma ideia, viu, que a toxina botulínica é fabricada por uma bactéria, onde que produz um dos venenos mais violentos que tem para a humanidade, né? Que causa uma doença chamada botulismo. Isso é muito raro, né? Uma vez ou outra na vida que eu vi na minha vida profissional. Às vezes dá em lata enferrujada. Eu conheço um caso assim, vou contar sempre porque é rapidinho, você não sabe quem é, não tem nada de antiético. E a pessoa usou um produto, uma conserva enlatado, comprou de supermercado, já estragado, passado o tempo, e tinha o Clostridium botulinum, que é a bactéria que tinha jogado a toxina lá, e a pessoa entrou em coma e muitos anos depois faleceu. Então é uma dos venenos, vamos dizer assim, mais violentos que tem. Então o que o laboratório pega a toxina, passa por processos químicos, onde ela fica praticamente sem poder de prejudicar, exatamente. É isso que é. Só auxiliar. E acrescenta a albumina. Então quem for alérgico à albumina e ao ovo, aí pega o ovo. Descobre naquela vacina da gripe, né? Sim. Tem muitas vacinas também que tem albumina, tem o ovo, e já pega zero alérgico, aí você não faz. A gente descobriu. Mas é muito difícil. Olha, eu na minha vida profissional nunca deixamos de fazer o Botox por alguém por alergia, não. Nem as que fizeram voltarem com alergia ao produto. Não. Nunca vi, assim, eu pessoalmente. Eu também nunca ouvi falar.
Bom, sensação do músculo paralisar se é ruim. Eu vou falar por mim. Aí é você quem vai dar. Gente, não. Então a gente falou, nossa, você vai sentir um negócio pesado, não senti nada. Não sei se porque eu sou tão agitada e eu faço tanta coisa que não dá tempo de sentir. Eu fiquei super bem, pra mim foi vida normal. No dia seguinte tava fazendo ladeira, fui treinar musculação, fui dar aula de dança. Eu fiquei de verdade super bem. As pessoas sentem assim, que aquela musculatura, aquela região, ela não consegue mais mexer. Eu acho que você sentiu. Mas isso é muito legal. Olha, gente, não, eu faço cara, isso aqui não aparece aqueles bandos de risquinho que aparecia. Mas essa sensação de você, aquela musculatura não mexe, é isso que faz com que as rugas não apareçam. Porque se não tiver isso, o botox não serviu e você vai ficar com as rugas aparecendo. Não quero fazer cara de malévola. A sensação é boa, a sensação é boa. A sensação é tranquilo. O fato de você depois olhar no espelho e ver, nossa, eu estava cheio de rugas aqui, nossa, não aparece mais nada, que coisa melhor. E parece que você rejuvenesce assim, uns 10 anos. Olha, Kelly, eu digo sempre, tem as coisas que faz, que a pessoa quando faz, rejuvenesce, no rosto que eu falo. Botox, tirando as rugas, a pele bonita, sem mancha, e sucos, principalmente esse nasolabial, que é esse aqui. Quando você, esse aí não é botox, é preenchimento, né? Quando você, esse suco, tem pessoas que têm esse suco muito proeminente. Quando você faz os produtos que são feitos, não é botox, né? Como eu te falei, que isso aqui você consegue mais ou menos uniformizar. A pessoa fica com uma aparência tão boa que as pessoas olham pra você e olham assim, você tá diferente. Tá bem, né? Você dormiu a noite inteira. Você tá diferente. O que você tem assim? Meu marido falou, nossa, você tá diferente. Sou novinha. Brincando, pessoal, brincando um pouquinho. O grande problema é que o marido, você pode chegar e dizer assim, você não é minha esposa não, minha esposa é outra. Ai, meu Deus, devolve a minha esposa. É nada, você acha que não vai querer uma esposa novinha? Não, ele vai... Estão brincando. Daqui a pouco tá o marido fazendo também. Aqui, muitas pessoas que nós fazemos o botox e outros procedimentos que a clínica tem, né? Eu digo, na brincadeira falo assim, olha, você quando chegar em casa, teus filhos, seu marido não vai reconhecer você não, vai dizer que você errou de casa. Tomara, né, gente? Tem que parecer, né? Tem que se cuidar. Então vamos lá. Quanto custa? Essa daqui é boa, gente, boa pergunta. Olha, o botox vai depender muito da região, né? O botox é quantidade, né? Eles são vidrinhos, né? Vai depender muito da região que a pessoa quer. Só para você ter uma ideia, quando a pessoa faz botox na região periorbicular é aqui, né? Esse aqui, normalmente precisa de poucas unidades, é por unidade, né? Pelo vidrinho. Unidade. No vidrinho você coloca uma seringa, dilui, coloca no seringa e tem as unidades. Então a gente tem um cálculo que nós fazemos. Por exemplo, a pessoa que vai fazer só periorbital, aqui, essa aqui é uma musculatura muito fininha. Então não precisa de muita unidade aqui. Tá? Pessoas têm aqui. Tem pessoas que é essa região aqui, que aqui nós chamamos de glabela. Essas são músculos, se você pegar... Recusar a ligação. Pai, depois eu te ligo. Me assiste ao vivo. Então, essa região aqui, ó, essa região que nós chamamos de glabela, são músculos grossos. Se você pegar, você vai ver que são músculos grossos. Aí precisa de bem mais unidades. A fronte de uma mulher é diferente da fronte de um homem. A musculatura de um homem, você precisa de muitas unidades. Então, isso é individual, vai depender das regiões que você quer fazer, a musculatura que você quer fazer, e aí é feito um cálculo, né? Por exemplo, fronte, no caso da pessoa, são tantas unidades, então é por unidade, não, entendeu? Não tem como falar um valor específico. Não tem. Mas vocês podem vir aqui na clínica, fazer uma avaliação, até para ver quais procedimentos também são indicados. Porque quando eu cheguei aqui, eu falei, eu quero fazer botox. Não, calma, vamos ver o que precisa fazer. Tem que ver a região que precisa, o que me incomoda, né? Exatamente. A gente vê tudo isso. sempre fala aqui, né, Ted, assim, que o botox, quando a pessoa tem muita dúvida, né, tem pacientes que têm dúvidas, né? Nós dizemos sempre aqui,
qual é a região que mais te incomoda? Ah, a minha região é a fronte, por exemplo, a testa, né? A fronte. Mas também tem isso aqui, não. Peraí. Faz a fronte primeiro. Vê se você gosta. E depois nós vamos fazer as outras. Porque a pessoa já tem uma noção de como vai ficar. Que vai ficar bom. Gente, eu acho isso muito legal. Eu acho um diferencial muito forte da clínica. Porque não tem aquele desespero de querer fazer tudo na hora, né, de empurrar um monte de procedimento. Pelo contrário, eles têm todo um cuidado de fazer uma avaliação contigo, ver como que tá a sua pele, ver o que realmente você precisa. E aí vai trabalhando. Eu sou super medrosa, então foi um processo, né, até eu chegar pra fazer o Botox. E aí eu consegui o resultado que eu queria. E eu fiquei muito, muito feliz. E aí perguntaram aqui pra mim, ó, a última pergunta. Onde eu indico? Aqui na Clínica Olinka, né, gente? Que eu confio, que eu conheço a doutora Antônia, eu conheço as meninas, eu já tô há um bom tempo aqui fazendo não só a parte facial, mas corporal também. Eu faço carbox, faço radiofrequência, tô aprendendo um monte de coisa, que eu sou super curiosa. Eu fico, mas pra que isso serve? Pra que isso serve? Eu quero tirar isso aqui, eu quero tirar... E todo mundo fala assim, ah, mas você é tão magrinha, vai fazer isso? Gente... eu tenho quase 40 anos, sou mãe de 2 crianças. Por mais que eu malhe, a gente tem aquela região que a gente acumula mais gordurinha, que nem agora vai ser Páscoa, vocês vão me ver aqui todo dia. Vou dormir aqui na clínica, porque eu amo chocolate, não vou deixar de comer chocolate, gente. Não vou. E, peraí, tem mais uma perguntinha aqui que fizeram, vamos lá. A última pergunta, hein, gente, onde fazer e onde não fazer? Olha, o Botox, ele tradicionalmente, as regiões, vamos dizer assim, fundamentais, que os resultados são espetaculares, na parte superior da face. Então, ou seja, é como você pegasse daqui assim para frente. Então, a fronte, orbicular e a glabela. Esses são os 3 locais tradicionais. E normalmente, viu, é o que mais a pessoa... Se incomoda, né? Se incomoda, né? Bom, agora existem outras aplicações também que podem ser feitas, mas aí tem que ter cuidado quem vai fazer. Porque o Botox, ele tem também os efeitos colaterais. Então, esses locais, assim, um pouco que não é o tradicional, pode ser feito. Sim, Botox também para tirar essas dobras do pescoço que nós chamamos de prisma, né? Isso, também é feito aí. Ainda não tem ninguém. Mas aí é o que eu estou falando, tem que ser com profissionais de muita experiência, pensar muito se vale a pena, porque tem outros procedimentos, por exemplo, em boca, tem outros procedimentos que têm resultados bem melhores e que são assim menos perigosos. Só assim para ter uma ideia, assim, boca assim. Se caso não for um negócio, a pessoa que fizer não entender bem, você pode ficar com a boca torta, desculpe, babando. Nossa. Mastigar você fica, tá entendendo? Então, o tradicional, então eu digo sempre, olha, ideal, fronte, periorbicular, glabela e essas rugazinhas aqui que às vezes aparecem aqui no nariz. Esses são os locais que eu aconselho fazer. Os outros, pensa bem se vale a pena fazer, pelo risco de complicações que vem. Todas saem. Eu nem sabia que aqui fazia, eu sabia que aqui. Né? Mas foi aí que eu vi, que eu falei, ai, nossa, tem mesmo. Todas saem. Quando o Botox vai sendo eliminado, né, 4, 5, 6 meses, tudo que a pessoa não gostou vai desaparecer. Gente, é um procedimento que, né, às vezes tem essa opção de não curtir muito e aí depois que acabou o efeito não precisa fazer de novo se não gostou, né? E aí parte para outras coisas. Aqui no meu a gente tá fazendo radiofrequência e eu fiz também a carbox. Tem muitas pessoas que têm aquelas rugas perilabiais, né? Bem fininhas. Aqui, né, na boca. Tem bastante. Geralmente quem fuma, né, gente? Então não fuma. Seja um atleta. Então, ali o pessoal se faz muito ali preenchimento e Botox também, mas é o que eu falo, o Botox ali tem que ter cuidado, viu? Não vai assim não, eu vou fazer, o médico lá disse que vai fazer.
porque se não ficar bom, você vai ficar, não vai ficar uns 6 meses, 4 a 6 meses para isso sumir. Entendeu? Agora a parte superior era o tradicional, né? É o que eu procurei, gente. Eu acho que é o que a maioria das pessoas procuram, e é realmente ter o cuidado de procurar uma clínica que seja especializada, não vai em qualquer lugar, né? Aplico, a gente tem que ver, né? Esse negócio de preço, mas não sei quem é muito mais barato, mas eu acho que a gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar um lugar que tenha credencial para isso, que tenha um profissional especializado nisso e que você confie também, tem que bater essa coisa de confiar, né? Já tô com o Dr. Antônio há bastante tempo. Ok, você falou o negócio de produto, preço, e tem outra coisa também. Existem várias toxinas no mercado. Sim, deve ter umas bem mais baratas. Tem um monte de chinesa. Sim. Mas eu não quero fazer propaganda, né? Mas tem aquela que é a fundamental, que é aqui, né? Que é o da Aller, né? É a boa. Não quero fazer propaganda de não tem que fazer propaganda de laboratório nenhum. Mas a Aller realmente é a pioneira e não tem. E dela surgiram vários. A China produz, tem 3, 4 chineses aí no mercado aí, que a gente não usa aqui, né? A gente não usa. A gente usa todo o produto nosso é da Aller, não tem nenhum problema. Menos isso para dar um problema de alergia, essas coisas, né? Gente, eu tô aqui com o Dr. Antônio. Eu queria agradecer muito por todo esse processo, por toda essa oportunidade que eu tô tendo, por vocês realizarem isso pra mim. Eu fiquei muito feliz. E falar que eu indico aqui a clínica, quem quiser conhecer, depois eu vou deixar nos meus vídeos, nos meus contatos, tá bom? Pra vocês conhecerem também a clínica. E agradecer a todas as pessoas que participaram aqui, ó, da transmissão ao vivo, gente. Obrigada. Dá tchau, Dr. Antônio. Tchau, obrigado. Olha quanta gente bonita. Obrigado pela paciência de vocês. Espero que a gente tenha esclarecido algumas coisas. E mais dúvidas que vocês tenham e queiram tirar, podem vir na clínica que nós estamos aqui dispostos a tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Isso mesmo, galera. Beijo e muito obrigada pra todos.